Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam e continuem bem, tá bom? Eu vou fazer só alguns esclarecimentos porque algumas pessoas não estão entendendo tão bem. Já entenderam bem, mas não tão bem, certo? Então eu quero ajudar essas pessoas a entenderem melhor o que elas já entenderam. Muito bem, é o seguinte: alguns nomes no português, né? Isso se aplica em qualquer idioma, mas é assim, cada país a fonética do nome do país é a predominante junto com o inglês, que é a língua universal, certo? Então, é a língua do país, então vai ter a aplicação daquele país onde a pessoa está localizada junto com o inglês, adicionalmente ao inglês, que é a língua universal e que é a língua das programações, né? A linguagem de programação, ela é, acho que 100% em inglês. Acho que se tem alguma linguagem de programação que não seja em inglês, eu desconheço. Todas as linguagens de programação usadas no mundo inteiro são linguagens em inglês, certo? Então é assim, então o idioma do país que a pessoa está mais o inglês, que é a linguagem de programação da computação. Então, por exemplo, voltei, pessoal, acabou cortando o vídeo porque meu celular está muito carregado de vídeo, que consome muita memória, né? Aí tive que excluir e esvaziar a lixeira. Mas é isso, então é assim. Então o idioma, é a fonética do idioma da pessoa, onde ela está, mais o inglês, certo? E quando a pessoa não tem nenhuma relação com o idioma, por exemplo, ela é um americano que mora nos Estados Unidos e não tem nenhuma ligação consanguínea com o Brasil. Será que você aplica se ele escrever uma fonética ruim em português, mas que não seja em inglês? Talvez em menor escala. Mas como o Brasil agora virou uma referência mundial e eu fui escolhido o líder mundial por essa elite, eu sou escolhido o líder mundial dessa elite. Então o português agora ganhou um destaque mundial. Então a língua portuguesa agora ela tem uma relevância maior na questão das aplicações das fonéticas no mundo inteiro, mas principalmente para pessoas que têm alguma ligação com o Brasil. Bom, esses são os detalhes adicionais que eu não sei, mas assim, eu sei que aquilo que eu falo aqui no meu dia a dia, durante o meu dia a dia aqui, as brincadeiras, porque eu sou um cara extrovertido, eu falo muitas besteiras, grito em casa. Então, essas fonéticas, essas aplicações dessas fonéticas, elas acabam tendo um impacto mundial, ok? Mas isso é eles que determinam, né? Porque eu fui escolhido por eles para ser o líder mundial. Mas assim, quando você não tem nenhuma ligação com o idioma, por exemplo, o português, pode ser que tenha alguma aplicação, porque o português agora ganhou uma relevância mundial muito maior do que era antes. Antes o português era praticamente irrelevante. Hoje já não é mais assim. Devido a eles terem me escolhido como esse líder mundial, hoje o português ganhou uma relevância muito maior, certo? Então pode ser que, se você tiver alguma fonética que em português seja ruim, pode ser que tenha aplicação, mas não sei. Por exemplo, eu estou inscrito num canal de um cara, acho que não sei se ele é americano, se ele é australiano, eu sei que ele fala inglês e ele fala português também. Mas no canal dele tá escrito assim, CFDA. Eu não sei se a sigla as iniciais do nome completo dele, pode ser que seja, ou pode ser alguma instituição, sei lá. Mas esse cara tá mal, mano. Esse cara não tá legal, não. E ele usa droga ainda, então ele tá numa vibe ruim pra caramba. Então, porque SFD acho que não precisa dizer, você vai saber o que quer dizer. Bom, enfim. O que mais? Vamos falar sobre essa questão do má. O má ganhou relevância, né? Mundial. Má. Essa palavra MA. Quando que ela se aplica de modo negativo, quando que ela se aplica de modo positivo? Você sabia que má também pode ter uma aplicação positiva? Sabia disso? Realmente. Má pode ter uma aplicação positiva.
desde que ela esteja acompanhada de uma fonética ou de uma grafia que favoreça isso. Por exemplo, marque com K no final. Marque com K no final tá, é como se ele estivesse tirando uma onda do que ele falou. Marcar. Quer dizer, tá tirando. Eu rio disso. Isso é palhaçada, isso é brincadeira. Entendeu? Então, o má, nesse caso do marque com K no final, ele tem um impacto positivo na vida da pessoa. Porque ele está tirando o sarro do que você disse antes. Outro exemplo. Eu tô seguindo uma cantora amadora. Ela é uma cantora amadora muito boa. Ela não é profissional, mas ela é uma cantora amadora excelente. O nome dela que ela colocou no canal dela é Mai Pires, mas Mai é alguma coisa que eu não sei, mas Mai Pires, ou seja, Má pirou, você pirou? Eu não sou má. Então você vê que ela é uma pessoa para cima, pro alto. Uma pessoa, né, que tem uma saúde legal, um emocional legal. Entendeu? Então é assim, esse mar, por exemplo, Bruno Mars. Bruno Mars. Então, no mar, não estou mal. Entendeu? Então, o mar, ele também tem uma aplicação positiva, desde que ele esteja acompanhado de elementos na grafia ou na fonética que anulem aquilo que ele disse. Antes ou depois, certo? Então é isso. E essa aplicação é bem extensa. Por exemplo, eu vi as músicas que tocam nas rádios, elas seguem um padrão, né? Elas seguem um padrão. Por exemplo, tocou Taylor Swift agora, então a próxima música tem que ser alguém que confirme que aquilo. Pô, Taylor Swift é legal. Taylor Swift é saudável, é bonita. Então a próxima música vai vir com uma grafia, ou com uma letra, ou com um artista que vai confirmar aquilo que foi tocado antes. Quando toca um artista que teve uma vida fracassada, uma vida curta, a próxima canção vai vir para anular isso, para não ter feito na rádio, entendeu? Para não ter feito negativo na rádio, na emissora. Quer um exemplo? Ó, eu estava ouvindo uma rádio aqui de São Paulo, da capital de São Paulo, e tocou Legião acho que tocou Legião. Tocou Legião. Não sei se é Legião, algum cara que morreu cedo. Tocou um artista que morreu cedo. Sabe qual que foi a outra música que tocou na sequência? Foi Keane. Uma banda que canta em inglês. Eu não sei se é americana, se é britânica, se é australiana, se é canadense. Aí tocou esse artista que morreu precocemente, e a próxima canção foi Keane, ou seja, K. Tipo, quebrando esse paradigma, essa sina ruim que aconteceu com aquela pessoa, tá ligado? E assim por diante. É por isso que na sequência, o que vem na sequência tem que sempre ou confirmar algo que foi bom que veio antes, ou anular aquilo que veio antes que não é bom, que não foi agradável. Outra coisa, os filmes, só para encerrar esse vídeo, os filmes eles têm uma aplicação linear e antilinear, que é ao contrário. Então tudo que o filme faz em ordem crescente ou em ordem normal dos eventos, eles têm uma aplicação, a elite ela faz uma aplicação, uma inversão reversa disso, entendeu? Então tudo como ocorre durante o evento normal, a elite vai aplicar inversamente todo aquele filme, e aí vai ter o resultado bom ou ruim. E claro, a indústria cinematográfica conhece essa regra, conhece essa lei, e ela usa positivamente, ao seu benefício, certo? Então, tudo conforme ocorreu linearmente vai ser aplicado reversamente. Vai ter uma aplicação reversa, e se estiver bem ajustado, vai ter um efeito positivo para aquela indústria, para aquela criadora daquele vídeo, para
para a indústria, para a produtora daquele vídeo. Certo? Então o nosso nome ele não tem só uma aplicação na sequência normal. Reversa também tem uma aplicação. Por exemplo, o meu nome normal, meu nome de registro é Fernando Alves. Se você inverter esse nome de trás para frente, você vai ver celular ou de não ref. Celular ou de não ref. Então roubaram o meu celular. E quase que roubaram o meu celular um tempo desse. A Elite já tinha mandado os ladrões, que são seus filhinhos, irem roubar meu celular. Só que eu descobri antes. E aí eu publiquei isso na internet, acho que circulou, e aí quebrou isso aí. Mas meu celular, esse celular que eu estou usando aqui ia ser assaltado. Eles iam roubar meu celular. Por quê? Porque o Alves, a aplicação inversa, reversa, também tem efeito. Em menor grau, mas também poderosamente. Às vezes é um pouco mais tardio isso, né? Essa aplicação reversa que eles fazem é mais tardia, mas também acontece, ok? Também se aplica. E é assim tudo. Filmes são aplicados de forma reversa, tudo tem uma aplicação reversa, certo? Conforme você começa o seu vídeo, eles vão fazer uma aplicação reversa e o efeito que vai dar, isso se está ajustado aos padrões deles para o bem ou para o mal. Se estiver para o mal, vai ser aplicado para o mal. Se estiver para o bem, vai ser aplicado para o bem, ok? Por isso que há uma indústria, há uma ciência por trás da produção de filmes. Os filmes não são as cenas, o cenário não é aleatório, é tudo bem seletivo, é bem selecionado, é bem escolhido, entendeu? Todo o cenário, o fundo, tudo é bem selecionado. Há uma indústria, você não pode fazer de qualquer jeito. Se você fizer de qualquer jeito, se tiver um efeito negativo, vai aplicar em você, entendeu? E assim, se você tira uma foto com uma escada decrescente no final, vai aplicar, você vai estar descendo, tá ligado? Você vai estar descendo. Se a assinatura no seu RG não estiver inclinada para cima, na diagonal para cima, estiver em linha reta, se a sua assinatura estiver em linha reta ou estiver em ordem em traço decrescente, você vai decair na vida, ou então você vai ficar sempre na mesmice, nunca vai evoluir se estiver em linha reta. Você nunca vai evoluir, você nunca vai progredir, você vai ficar sempre na mesma, você vai viver na merda se a sua linha tiver, se a assinatura do seu RG estiver em linha reta. Você vai viver na merda, nunca vai progredir, porque você não cresce, não está em ordem crescente a assinatura do seu RG. Sua assinatura do RG tem que estar em ordem crescente, em diagonal para cima. Pode ver que essas pessoas de sucesso, esses artistas, essas pessoas de sucesso, a assinatura deles nunca está em linha reta e nem em ordem decrescente, muito menos em ordem decrescente. Está sempre em forma crescente, na diagonal para cima, ok? Esse foi o vídeo, tudo de bom para vocês e fiquem bem. Espero que tudo dê certo para você e que você não seja um alvo deles, ok? Tudo de bom para vocês, até mais. Só para encerrar o vídeo, pessoal, como que eu sei disso? Quem me falou essas coisas? Onde que eu li, onde que eu vi? Nenhum lugar. Eu não li em nenhum lugar, não vi ninguém falando disso. Eu só apenas fui um bom observador. Jeová iluminou minha mente, ampliou os meus horizontes para que eu fosse um bom observador, certo? Então eu via no meu corpo algumas coisas acontecendo que não era normal. Ali eu já comecei a perceber. Quando as coisas não davam certo na minha vida, eu era mandado embora de um serviço após outro. Eu já trabalhei em mais de 20 empresas em menos de 10 anos. Eu via, isso não é normal, cara, alguma coisa está estranha. Eu fui começando a reparar, não fui me acovardando diante dessas situações, mantive uma postura firme, não dei para trás. E aí Jeová, ele foi vendo essa minha atitude, gostou dessa minha atitude corajosa, resiliente, e ele abençoou, entendeu? Ele abençoou. Ele me mostrou coisas que, por causa da minha resiliência e por eu ser perseverante e não retroceder, ele me abençoou dando uma visão clara das coisas. Ele foi iluminando a minha mente, certo?
Então eu fui percebendo algumas coisas acontecendo no meu corpo. Eu dormia, o coração disparado. Não é normal, se alguém está fazendo isso, porque não tem explicação lógica para isso. Eu estava dormindo, não conseguia dormir. Coração disparado, acelerado, e passei várias noites sem dormir. E depois, tudo depois que eu comecei a denunciar. Porque faz tempo que eu falo contra esses caras. Já faz tempo, não é de agora não, faz tempo. É que agora que está vindo à tona, mas já faz tempo que eu denuncio esses caras. Só que quando eu comecei a denunciar, eu não tinha uma visão tão clara como eu tenho hoje. Certo? Então, foi isso. Aí eu fui vendo como as coisas acontecem, algumas coisas normais que não tem lógica para acontecer aquilo. Tem alguma coisa estranha. Eu fui percebendo, minhas coisas na minha vida não foram acontecendo. Eu fazia tudo certo e mesmo assim não dava certo. Falei, não tá normal isso aqui, cara. Eu tô trabalhando, era sempre um dos melhores funcionários onde eu fui. Eu sempre me esforcei para ser fazer o meu melhor. E mesmo fazendo o meu melhor, mesmo trabalhando bem, sendo um bom funcionário, as coisas não davam certo. As coisas, sabe, falhavam, fracassavam. Falei, alguma coisa tá estranha, né? Só que eu não entendi. Eu fui tendo alguns conceitos, não entendendo porquê. Mas aí eu não desisti de fazer o que é certo, eu continuei fazendo o que é certo. Não desisti de servir a Jeová, continuei servindo a Jeová. E aí Jeová foi vendo essa minha atitude, foi vendo que eu não me acovardei, não dei para trás, não recuei. E ele foi iluminando na minha mente, né? Foi mostrando as coisas claramente. Eu ia trabalhar de bicicleta daqui até a cidade, que são de 6 a 8 quilômetros, e aquele vento. Quando eu estava na reta... Quando eu estava na reta era um vento normal. A hora que eu pegava a ladeira, vinha aquele vento, sabe, arrasador para cima de mim. Eu falei, não tem explicação, tem alguma coisa estranha aqui. Quando eu estava na subida, era um vento levinho. Eu estava numa ladeira, estava subindo uma ladeira com a bicicleta, aquele vento suave, tranquilo. A hora que eu pegava a ladeira e descia, aquele vento que não tem explicação para você estar pegando um vento tão forte contrário a você, mesmo que você esteja numa ladeira, não tem explicação, tem alguma coisa ali. E aí essas coisas foram acontecendo, isso foi ampliando meus horizontes, fui começando a perceber as coisas. Essa questão dos nomes, eu fui sendo um bom observador, o Jeová foi iluminando a minha mente, fui observando as coisas, sendo sempre um bom observador, tendo uma percepção detalhista das coisas. E eu já sempre fui um perfeccionista, sempre fui em busca da perfeição, né? Então é isso. Aí Jeová foi me mostrando. Ninguém nunca me falou isso, não li em nenhum lugar. Outra coisa, essas redes sociais, eu já falei, eu publiquei essas coisas nas redes sociais. Conforme eu ia descobrindo, eu ia publicando, tá ligado? A questão das redes sociais. Teve uma época que as redes sociais, sabe como que ela funcionava? Ela funcionava assim, ó. Aquilo que você escrevia era aplicado a última letra da frase com a sequência da última letra da próxima linha. E aí ia formando uma linha na vertical, aquilo ali que estava escrito ali era o que seria aplicado naquela frase que você escreveu, que você postou. Então você postou, por exemplo, uma frase bonita, uma frase de efeito legal, mas a aplicação dela não é legal, é muito pelo contrário, é totalmente negativa, é totalmente satânica. Tem uma frase que eu publiquei que era falando sobre a mãe, né? A mãe é alguma coisa louvável lá e tal, só que a aplicação dela falava que a mãe ia passar frio. Se você fizesse a aplicação na forma que era aplicado, você fala, mãe passa frio, fome e sede. Cara. A aplicação, mas a frase era bonita. Só que se você invertesse e fizesse a aplicação como era programado na plataforma, você veria que se você lesse de cima para baixo, da última palavra, a última palavra da linha com a última palavra da próxima linha, e você juntasse e fizesse subsequentemente, você ia ver a seguinte frase: mãe passa frio, fome e sede. E isso ia acontecer mesmo ou com aquela pessoa ou com alguma pessoa relacionada a alguma coisa. E esses criadores de frases nas redes sociais, esses criadores de frases, esses canais de criação de frases de efeito, frases bonitas, tome cuidado, viu? Tome cuidado que ali tem uma programação maligna por trás dessas frases de efeito. Essas frases bonitas, que na verdade tem uma aplicação totalmente contrária.
Hoje como é que é? Hoje é diferente. Hoje, atualmente, tá, como que está sendo? Eles mudaram. Continua tendo as aplicações malignas deles, mas eles mudaram depois dessa denúncia que eu fiz. Eu não sei se ficou, se viralizou, acredito que deve ter tido um alcance menor, mas muita gente já sabe que eu falei isso, que eu publiquei isso assim que eu descobri. Assim que eu descobri, eu publiquei. Só que eu não sei se está lá nas minhas publicações antigas ou se eu acabei excluindo. Mas eu acredito que no meu canal, no meu perfil no Facebook oficial, ele deve estar lá nas mensagens mais antigas. Ó. Eu não acredito que eu não tenha excluído. Por exemplo, a pessoa mandava uma frase bonita, uma frase legal, eu ia lá e mandava um emoji de dando risada, tirando sarro, que é para fazer o quê? Para anular aquilo que ele postou lá, entendeu? E a pessoa não entendia, por que você está dando risada? Não tem nada de graça. Mas eu fazia isso para anular. Quando você dá, conforme é o nome, né? Quando você coloca o K ou o Ra, essas coisas, ou o An, Orlan, hã? Não entendi o que você está falando. O An também tem essa aplicação no nome, né? Observe que você está no meu nome que eu coloquei agora, é Orlan. Orla. Hã? Não entendi, quer dizer que anula. Só que tem o Ra. Então, pode ser que aplique realmente. Porque tem o an, então não é só o an. Quando tem o an, por exemplo, tem um nome famoso de artista. Ah, tá. Djavan. Djavai. Hã? Djavan? Hã? Já vai? Não. Hã? Não entendi. Então, quer dizer, ele não vai tão cedo, vai demorar. Entendeu? Então, Djavan. Hã? Não entendi. Então, já vai? Não. Hã? Não entendeu. Então, quer dizer, não é aquilo que foi falado. Entendeu? Então, tem alguns macetes que vocês têm que ir percebendo. E só para encerrar, hoje, como é que está a aplicação das frases? Atualmente, está em vigor, está vigente o quê? Cada linha tem um significado. Então, toda aquela linha que você escreve nas redes sociais, elas vão ter aplicação em algum momento ou com alguém. Certo? A linha, só a linha. Aí, cada linha é separada, é um universo. Cada linha é um universo, é algo separado. Então, aquela linha que você escreveu, toda ela, até o final, vai ter alguma aplicação. A de baixo já vai ter outra aplicação diferente. Vai ter outra aplicação, não vai ser a mesma aplicação da frase, da linha anterior. Atualmente é assim, mas antes era diferente. Antes era o final de cada palavra com o final da linha da próxima palavra, da última palavra da linha e assim por diante. Agora é cada linha, toda linha tem a aplicação. Entendeu? E assim Jeová vai me mostrando as coisas, vai clareando a minha mente, vai me dando perceptibilidade para entender as coisas, ok? Mas ninguém nunca me falou isso, nunca ninguém olhou, nunca ninguém falou no meu ouvido, escreveu na minha língua, conforme eles conseguem fazer. Eles escrevem na língua as coisas assim, né? Fala no ouvido, porque eles têm essa capacidade. E assim, mas eu sempre fui por mim mesmo. O Jeová foi me mostrando as coisas e eu fui percebendo, ok? Um abraço e tudo de bom para vocês. Falou.